Pô, quando a gente espera apagar a luz, dando uma revisada, tá todo mundo aqui, estava semana passada? Ou tem alguém aqui que é a primeira vez hoje? Não, mas de qualquer jeito eu vou dar uma revisada. Engraçadinho. Bom, a ideia é, durante essas 3 aulas, a gente, através de entender o que foi a UAPA nos Estados Unidos, que foi um estúdio que durou muito pouco tempo, final da década de 40, início dos anos 60, quando na verdade, com o foco principal de produção deles, durou pouco mais de 10 anos, mas eles fizeram uma revolução dentro da animação. Não é vou dizer assim, tudo que existe em animação é a coisa mais importante. Não, não é. Tem coisas tão importantes quanto, não é essa a questão. Mas é que o que aconteceu com a UAPA é tão significativo que faz com que a gente reflita sobre toda a história da animação, pelo menos num conjunto muito grande. Então foi um critério que a gente adotou, da maneira mais rápida possível, você ter um panorama do que é a história internacional da animação em 100 anos. Tá? Então é um eixo para a gente estudar essa história. Basicamente, a história da animação, desde a sua origem até hoje, você tem um momento em que se concilia as descobertas tecnológicas que permitem fazer filme de animação, e aí abrem 2 braços de produção, os filmes experimentais e autorais. Semana passada então a gente viu possibilidades disso, do que era animação não objetiva, etc., e os filmes de entretenimento, que criam um mercado. Então são os 2 grandes braços da produção de animação. E essas coisas caminharam separadamente até depois da Segunda Guerra Mundial, com um breve período que surgiu a UAPA, que conciliou os 2 aspectos, o aspecto experimental e o aspecto comercial, em algo que foi muito significativo e que só podia ter acontecido mesmo naquele período. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas queriam um mundo diferente, estavam abertas para experiências da música, queriam, vamos dizer, a massa, não era só algumas pessoas, a massa queria jazz, a massa queria arte contemporânea, queria ver artes gráficas de uma forma diferente. Então havia uma receptividade do público em geral. Você vê que é um momento único, né? Porque a tendência depois foi o lixo novo, é o próximo lixo, não é a próxima porcaria. Vamos conseguir fazer uma coisa pior? Vamos lá, vamos gostar. Bom, a UAPA vivia ainda da época áurea da bilheteria de cinema, quando o cinema era a única forma das pessoas entrarem em contato com conteúdo audiovisual. Não tinha televisão, muito menos qualquer outra coisa que vocês imaginem, só tinha cinema. Então, ir num espetáculo de cinema, ir numa sessão de cinema era o grande momento da semana. Se viam vários filmes, se viam os curtas-metragens, documentários, e tinha gente que ia no cinema para não ver filme nenhum, ia lá só para ficar na entrada do cinema para ver outras pessoas. Era um lugar de encontro da comunidade, da cidade, da sociedade. Tá? Mas isso logo acabou com a televisão, só que curiosamente todas as coisas que a UPA... A gente fala UPA aqui no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos eles chamam de UAPA, não chamam de UPA. Todas as coisas que a UPA propôs se desdobraram, viraram as soluções para a TV, viraram as soluções para o anime, para a publicidade. A mudança que os curtas-metragens da UAPA causaram na entrega do prêmio do Oscar de curta-metragem acabaram também refletindo todos os trabalhos autorais em outros países e em toda a produção de curtas autorais. Foi uma grande referência para os autores de filmes próprios, né? Não de gente que estava fazendo coisas para o mercado, mas coisas para pesquisa. A escola de Zagreb, que a gente vai, talvez, se der tempo, entender o que é, na Croácia, que foi uma referência importante da animação europeia, também surgiu a partir da UAPA. E, anos depois, as animações que marcaram e criaram o estilo também da TV a cabo, o Cartoon Network, também seguiram o modelo da UPA. Esse é o resumo de tudo que a gente está fazendo esses 3 dias. E agora a gente vai ver um filme clássico da UAPA, Gerald McBoing, que ganhou o Oscar de 1951.
também. A animação é arte industrial, o que envolve tecnologia e distribuição. A WAPA é o único momento que a gente viu na história da animação em que as mudanças que aconteceram foram de ordem estética, de opção estética, e não por influência da tecnologia e da verba disponível. De incorporar uma imitação ou uma tentativa de reproduzir o real, ser natural, e a partir do momento que aquilo se transforma num símbolo, numa linguagem em si, aquilo vira uma outra coisa e a gente passa a lidar com o símbolo dentro daquela estética. Então, na animação foi a mesma coisa. Então, a WAPA foi um momento que a animação tinha chegado em um ponto de evolução se pegar o naturalismo, Disney, se fazer aquela coisa certinha, que parecia que era verdadeiro, ou que lembrava o verdadeiro, que impressionava, que parecia que o desenho estava se mexendo que nem uma pessoa de verdade. E isso já não me interessa mais, porque a gente já sabe que é possível fazer, mas a gente começa a criar uma estética dentro daquela representação, e aí surge, então, uma linguagem própria da animação. Então, de certa forma, a UPA foi o resultado de um processo de 30 anos, 40 anos, que o desenho animado foi evoluindo, o cinema de animação foi evoluindo, de uma tentativa de criar o seu código, dominar o seu código e aí finalmente criar uma linguagem própria. Tá? Então a WAPA foi o ponto em que isso amadureceu na mão daqueles artistas, naquele ponto, mas aquilo pertencia a todo um processo artístico, não pertencia só àqueles artistas. E a partir do momento que isso acontece, isso espalha para toda a expressão artística do cinema de animação. Resumindo, do ponto de vista gráfico, o que a gente tem, eu falei para vocês da Rubber Hose, que era a forma mais simplificada de animação, sempre parte de uma bola ou de uma elipse, tá? Com os desenhos animados mais antigos. A Disney vai tentando evoluir para uma coisa de simplificar, estilizar, mas a partir do natural. Então, uma cabeça de elefante é uma caricatura, mas é uma caricatura que obedece toda a anatomia real. E quando vai para a WAPA, é já uma tentativa de brincar com o grafismo. Então, a orelha do elefante, vamos fazer uma espiral grande, porque uma espiral é legal, velho. É uma forma interessante. Tá? Não precisa ser a orelha parecida com a orelha real. Isso funciona para o grafismo, isso funciona também para a história, isso funciona também para a animação. A gente viu nesse vídeo do Monkey Boy, por exemplo, uma coisa super legal ali. Os personagens estão preparados para começar a cena, vocês viram? O Monkey Boy está no patinete, as crianças e tal, ele monta a cena, ele não se preocupou em pegar a cena em movimento. Não, ele falou, não, estou me inventando uma história, isso aqui não é real. Estou contando uma história, isso aqui é um desenho animado. Deixa eu colocar as figuras, estou mostrando para vocês, estou pondo uma figura aqui, outra figura aqui, está tudo bem? Entenderam? Então vamos passando. Está brincando com a estética, tá? Ok. Mostrei para vocês algumas das linguagens iniciais da animação, mostrei a animação abstrata, o que foi, a gente viu McLaren, a gente viu a indústria, o surgimento da indústria americana, as patentes, a linha de produção, os estúdios que surgiram a partir do primeiro estúdio do irmão Disney. A gente chegou na UPA. Bom, uma citação de um dos historiadores da animação, Charles Solomon, que é um dos mais respeitados, ele diz: apesar de ter florescido por um curto período de tempo, o United Productions of America, mais conhecida como UPA, alterou profundamente o curso da animação. Apenas o estúdio Walt Disney teve tanta influência. Disney trouxe ordem e um elevado padrão de desenho e planejamento para os desleixados e anárquicos cartoons dos anos 20. Os artistas da WAPA desafiaram a aparência realística dos filmes Disney e infundiram crítica social e grafismo avant-garde em seus trabalhos. Bom, quando ele diz aqui que os desenhos animados dos anos 20 eram desleixados, ele não está fazendo está menosprezando, é uma obra de arte também, só que elas eram feitas de uma maneira mais descompromissada. Disney criou um padrão de excelência para a animação e tal. E a UPA foi a versão disso. Agora é importante, tá? Os artistas do UPA desafiaram a aparência realística dos filmes Disney e infundiram crítica social e grafismo avant-garde em seus trabalhos. O grafismo avant-garde, vocês já perceberam, o estilo é outro. Quem esteve aqui na semana passada viu o que era antes da UPA, quando entra no filme da UPA é mudança total.
Mas também tem a questão do tema, crítica social. A UEP ela inicia o processo de trazer reflexões sobre a sociedade, fábulas sobre as pessoas de uma maneira um pouco mais elaborada do que então a animação fazia. Então, a UEP não é importante só do ponto de vista estético, ela também é importante do ponto de vista temático. Ela abre espaço para vir depois, né, na sequência dela, animações para adulto, animações com temáticas sofisticadas, ou complexas, ou psicológicas. Tá? Falar um pouco do método de produção. Lembrando, os artistas da UAPA, a maioria deles tinham saído da greve da Disney. Quer dizer, eles eram caras que estavam na indústria, estavam trabalhando, eram profissionais, não estavam começando ali. Tá? Eles já tinham um domínio do métier. Então, algumas das coisas que eu vou mostrar aqui no método da UPA já não eram só do método da UPA, era o método de todos os estúdios da época. Então, por exemplo, a pesquisa do estilo visual, tá? Isso aqui eu acho que o Lohan vai falar mais para vocês, daqui 15 dias, né? 15 dias? Isso. Que é a questão do design, tá? Mas o design de um desenho animado, de um filme de animação, é o look, é o jeito que se parece aquele filme, tá? Isso aqui é uma pesquisa do que é o conceito visual do filme que a gente viu semana passada, Root to Street. Estudos da personagem principal. São estudos de um outro filme, Unicórnio no Jardim. Tá? Isso aqui é uma ilustração solta. O que é interessante é que a UPA, ela, ao contrário de outros estúdios, porque eles criavam solto no estudo prévio, eles procuravam fazer o filme o mais parecido possível. Tanto que você olha um estudo e você fala, pô, mas isso já é o fotograma do filme? Não, isso era só um estudo solto. É que eles se preocupavam em manter a soltura, o frescor, a leveza dos estudos. Só que é um estudo de um filme muito interessante, que é o Ponto do Coração, que a gente vai falar sobre ele semana que vem, um caso bem singular. Ele é bem inspirado no surrealismo. Tá? São desenhos do Julia. Só que são estudos de personagem para a produção do McCoy Boyd, vocês viram agora. Isso aqui é um outro desenho animado muito legal, Valeru. Isso aqui é um storyboard do filme do Unicórnio no Jardim. Os storyboards da UPA, eles eram muito soltos. Não tinha uma preocupação de ser tão certinhos quanto eram em outros estudos. Aliás, essa é a maneira que eu também trabalho com o storyboard, que eu acho muito legal. É você pensar no teu filme sem se preocupar muito em ordem, e aos poucos as soluções vão surgindo. Isso aqui é uma invenção que é atribuída à UPA. Tá? Diz que é criação da UPA. São os Color Continuity Boards. Um storyboard, que é a história, a maneira como a história se desenvolve. Isso aqui é a maneira como a cor se desenvolve em filme. Tá? Isso é usado até hoje, as grandes produções sempre fazem, e é uma maneira de você pensar o filme do começo ao fim. Eles pensavam até mesmo no tipo de cor que é no letreiro. Porque para eles tudo era uma peça só. O letreiro, o filme como um todo. Então aqui você tem uma visão de como é que se desenvolve todo o processo cromático, de luz, de ambientação do filme como um todo. Tem uma visão total. Tá? A preocupação deles com o aspecto estético era realmente bastante sofisticado. Isso é um cenário acabado de um outro filme da UPA. A referência ao cubismo é óbvia. Picasso era o artista mais influente da época, e alguns de vocês talvez conheçam o Saul Steinberg, que era um cartunista que fazia cartoons para revistas americanas que eram inspiradas no cubismo. A UPA, sim, era pela influência do cubismo. O cenário de um outro filme do Milo Qual. Isso aqui já foi próximo de uma série de TV que a UPA fez. Isso aqui já é um acetato final de filmagem. Isso
também é um setup final de um filme muito interessante, um outro estilo, que eu espero que a gente consiga ver na semana que vem, falar um pouco mais sobre um fotograma do Gerald McCoy. E é isso. Quando a UPA surgiu, os artistas da UPA, com aquela coisa de querer fazer, inovar completamente, mudar tudo, uma coisa que eles não queriam fazer era personagens. Personagens que aparecem novamente. Eles queriam fazer um filme. Eu fiz um filme do Gerald McCoy, agora nunca mais a gente vai fazer um filme do Gerald McCoy de novo. Esse era o ideal deles. Mas isso não era comercial. O que é comercial é você lançar um personagem, né? Porque era do G1, 2, 3, 4. Então, as pessoas voltam para ver de novo o mesmo personagem, querem ver lá o Esquilo pegar de novo o Malzinho, não pegar o Malzinho. Então a UPA tinha essa coisa. Mas assim, logo de início, assim, o pessoal colocou dinheiro na UPA, o pessoal da United Arts que colocou dinheiro, falou, não, a gente quer personagem. E tinha os personagens do Charlie Mitz, que era uma produtora que a United Arts tinha comprado os direitos, e os personagens eram o Corvo e a Raposa. Aquela fábula, né? Adaptada da fábula do Corvo e da Raposa, que é uma relação interessante, porque não são nem amigos nem inimigos, né? São dois personagens que estão sempre, o tempo todo assim, numa relação de um tentar se aproveitar do outro, se usar do outro, e você não sabe quem é que é o ruim, quem é que é o bom, mas já era uma certa espécie de crítica a como é o relacionamento humano de verdade. Eles tentaram fazer fazer essa concessão, né? Os produtores falaram assim, não, a gente pode dar dinheiro para a UEPA, mas vocês podem fazer os filmes que vocês quiserem, mas de vez em quando vocês vão fazer um filme da Raposa e do Corvo. O Gerald McCoy fez sucesso e eles se forçaram a fazer outros. Insistiu-se para fazer outros, até que acabou, quando já a UPA foi derrubada pela televisão, até virou série para a TV mesmo. E recentemente parece que alguém fez ali de novo. Né? Lançaram. Um canal aí tentou lançar Gerald McCoy de novo. E o personagem mais famoso da UPA foi o Mr. Magoo. Pra quem não queria fazer série, né? Pra quem não queria fazer, acabaram fazendo inclusive uma longa-metragem, né? Mr. Magoo surgiu como um curta-metragem, Ragtime There, que é muito legal. Ele no filme original, no curta-metragem original, que não era para virar uma série, era só para ser um curta-metragem. Ele é um velhinho que não enxerga nada e confunde o sobrinho dele com um urso e leva o urso para casa, essas coisas. Depois fez muito sucesso. Era muito rabugento, o filme era muito rabugento. Depois ele foi ficando mais simpatiquinho e tal, na TV, né? Chegou a estrelar esse longa-metragem. Alguém aqui conhecia já, Mr. Magoo? Já, né? Você, das novas gerações, sabe o que é isso. Ok. Esses são os três. A UPA teve vários artistas importantes. Esses três que produziam mais, criaram, assim, as principais obras da UPA são esses três, tá? John Landley, que é um cara que tem uma importância para a animação tão grande quanto o Disney e o Tex Avery, Bob Cannon e o Pete Burns, surpreendente com o seu Oscar. Bom, vamos pegar um pouco agora a questão, não vamos pegar um filme. É um filme super simpático, mas ao mesmo tempo cheio de crítica, o comportamento das pessoas, os interesses das pessoas, os preconceitos e tal. 1950, quer dizer, foi lançado, né? O filme, visualmente vocês viram utilizações estéticas ali que eram absolutamente novas, né? O céu em nenhum momento era azul, era um céu amarelo, com algo amarelo, reflexo azul das montanhas estilizadas. A animação é super interessante, aquela cena da desinteressada ali, né, batendo a carreta naquilo ali, perfeito, né? Um dos animadores que trabalhou nesse filme, especificamente nesse filme, foi o Art Bell, que é um dos caras que criou o estilo de animado do Disney, animou algumas coisas mais significativas do Disney na década de 40, aquela cena dos cogumelos da dança chinesa, fantasia, que é um dos grandes momentos da animação, é dele. Ele que fez todos os filmes legais do Pateta. O Pateta, na verdade, é um personagem praticamente do Hot Rod. E a gente falou um pouco dele, né? Semana passada. Então, tem muito talento por detrás desse filme que a gente viu agora. Não é um filme de gente que estava começando, é um
bastante madura, já estava trabalhando há bastante tempo, fazendo coisas muito interessantes. Vou entender um pouco a influência da UPA nos outros estúdios. Isso, por exemplo, é um Beep Beep, o filme do Beep Beep de 1949, Chuck Jones. Chuck Jones, dos 3 diretores da Warner, era aquele que era mais afins de fazer coisas inovadoras, querendo mudar graficamente. Ele é logo influenciado pela UPA. Tá? Isso aqui, então, é um coiote tradicional, né? Você vê, a montanha lá de trás é azul, segue as regras básicas da perspectiva do Da Vinci, da pintura renascentista, os enquadramentos são fechados, o personagem está sempre explorando na tela. E aí você tem já, por exemplo, um filme aqui, ó, de 57, estilização completa do cenário, estilização dos personagens, mais amplidão, os personagens menores, em algumas cenas, não todas, aproveitando mais a questão do espaço, né? É uma coisa também típica da UPA. O mesmo filme de 57, Scrambled Eggs, a cor sai fora do traço, as cores não são realistas, há uma estilização dos elementos da paisagem. No entanto, vê bem, a influência da UPA nesses filmes ficou restrita ao aspecto visual. Os filmes, em termos de roteiro, eles eram continuação daquilo que a Warner estava fazendo antes da UPA e continuou fazendo até o final, filmes de humor, pastelão, né, slapstick, mas há uma influência no estilo visual, na maneira de trabalhar com a animação. Mas visualmente é um achado, houve uma evolução bastante grande. Tex Avery, que é o grande criador do cartoon americano, não sei se vocês conhecem o trabalho dele, é o cara que vai criar o estilo da Warner, depois vai criar o estilo não o estilo da Metro, porque o estilo da Metro devia também muito ao Harmony Eisen, mas os filmes mais significativos, mais explosivos da Metro são dele também. E os franceses, os europeus consideram o Tex Avery tão importante para o cinema quanto o Charlie Chaplin, em termos de fundador da estética da comédia. Ele é o criador da linguagem rápida da animação. E o Avery, isso aqui é um tipo de filme que ele fazia, em 43, o cartoon, aquarelinha lá atrás, cores mais ou menos realistas, bem redondo, com um personagem trupe, o mesmo personagem. Opa, está errada a data, não é 43, chegou a 60, 50, alguma coisa. Um outro filme, né? A gente vai ver esse filme. A gente vai ver. É o Duke Sheriff, Deputy Duke. Tá? Olha a diferença. Os mesmos personagens, o lobo e o cachorro, antes e pós Cooper. Isso aqui é um obra-hora do Walt Kimball. O Walt Kimball era um cara da Disney, importante, um dos grandes artistas que ficaram no estúdio Disney, e ele era sempre foi o mais revolucionário dos caras da Disney que ficaram. E ele estava muito ligado já no que a UPA estava fazendo. Coincidentemente, o Kimball era muito amigo do Chuck Jones da Warner, se frequentavam também o pessoal da UPA. E o Kimball é quem vai levar o estilo da UPA para a Disney. Tá? Então a própria Disney também vai ter essa influência. Vamos assistir mais os filmes? Ok, então isso foi o que aconteceu com os cartoons Metro, Warner, depois da UPA. Agora vamos ver um filme da Disney, dirigido pelo Walt Kimball, que ganhou o Oscar e que é puro estilo UPA também. De 1953, quer dizer, 4 ou 5 anos depois que a UPA estourou, a Disney já estava na cola. Ganhou o Oscar. Vocês entenderam o filme inteiro, muito longo? Ok. Então, o Walt Kimball, que é o cara que pintou essa tela, tem muita coisa para o Walt Kimball, não vai dar. O cara que dirigiu aquele filme que vocês viram um pedaço agora, ganhou o Oscar em 53.
Mary Blair é uma figura que fazia o design de filmes da Disney nessa época. Ela passa por bastante espaço dentro do filme Disney. Hoje ela é muito estudada, referenciada e tal. Só que o que você vai ver é que, ao contrário dos filmes da UPA, apesar de os desenhos inspiracionais da Mary Blair serem muito parecidos com o estilo da UPA, o resultado final nas telas era mudado. O Disney não achava que isso era suficientemente comercial. Tá? Você tem aí alguns desenhos de produção da Alice no País das Maravilhas, 51, e Melody Time, de 48. Aqui também mais desenhos do Melody Time, Cinderela e do Peter Pan. Quer dizer, havia um desejo de se aproximar da UPA, mas ao mesmo tempo uma orientação comercial, porque os filmes com a cara Disney. Não estavam errados, de qualquer jeito era um jeito de resolver as coisas. Tá? Mas você percebe essa diferença, enquanto o pessoal da UPA estava querendo realmente aquele visual que era criado de uma maneira fresca, espontânea, nos primeiros desenhos, chegar a esse a ser o resultado final do filme. No caso da Disney, se perdiam várias coisas no meio do caminho. Um filme depois, um filme que procurou ser uma mudança estética da Disney, que acabou consumindo muito tempo de produção, chegou a ser perto de uma falência no estúdio, foi o Da Adormecida, que é um filme que tem uma influência bastante grande da UPA também. Ele mantém ao mesmo tempo aquele naturalismo dos movimentos da Disney, mas ele busca, inspirado por UPA e inspirado também pela maneira bidimensional das iluminuras do século XIV, XV, ele procura criar um tipo diferente de filme da Disney. Você vai ver principalmente uma coisa mais geométrica, linhas mais retas, né? Vamos ver um pedacinho do lado desse? Yeah. Acho que agora dá pra gente... vamos ver isso. Bom, William Hanna e Joseph Barbera, que eram dois diretores da Metro Goldwyn Mayer, que dirigiram os filmes do Tom e Jerry, que eram os filmes mais populares da Metro. Muito premiados também. O Tom e Jerry é engraçado isso, porque ele já tinha um pouco da política, né? Porque a Metro era o estúdio que tinha mais influência dentro da academia. Então, eles conseguiam também votos para ganhar os seus curtas-metragens, os seus longas-metragens. Mas é engraçado que o Tom Jerry ganhou, acho que uns 3 ou 4 ou 5 Oscars de longa-metragem. Mas desses curtas-metragens, quando o negócio do cinema vai à falência, ou perto da falência, quem é muito afetado por essa perda da bilheteria, principalmente a animação, todos os artistas começam a procurar então, novas formas de sobreviver, ou de produzir, ou de ganhar seu dinheiro. E artisticamente, William Hanna e Joseph Barbera vão criar um estúdio Hanna-Barbera, que é o primeiro grande estúdio de desenho animado de televisão. Vai criar alguns filmes muito interessantes. Os primeiros 4, 5 anos da Hanna-Barbera são muito interessantes, são muito legais, são filmes bons até hoje. Depois perderam a mão e tal, fazendo outras coisas. Mas a gente vai perceber que a maneira deles resolverem essa ida para a televisão é adotar as soluções da UPA. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Esse é um cara que é bom de chamar atenção, que é o Ed Bennett, que é um designer da Metro, que vai acompanhar o Hanna-Barbera, e é ele principalmente quem resolvia o design e a criação visual desses primeiros filmes, desses filmes clássicos da Hanna-Barbera. Basicamente, o que acontecia é o seguinte: quando você vai de uma tela grande, cinema, uma tela pequena, você precisa estilizar, você precisa simplificar, você precisa ir na essência das coisas, por causa de uma questão de legibilidade, ser entendido, e ao mesmo tempo também a simplificação significa fazer mais rápido o trabalho. Então, as soluções de simplificação estética da UPA eram um caminho natural para você migrar de uma tela grande para uma tela pequena, tanto do ponto de vista de orçamento, como do ponto de vista mesmo proporcional estética. Né? Então, uma pessoa consegue perceber de detalhes numa tela enorme no cinema, não é a mesma coisa que ela vai perceber na televisão, no celular.
Então, essa é uma das razões porque a estética da UPA foi a estética, uma das, foi adotada pelo mundo. Acho que agora vocês entenderem uma coisa que é importante na animação, que é a diferença entre a animação naturalista, a animação estilizada e a animação limitada. A animação naturalista é aquela que busca se aproximar do real, criar uma sensação de realidade. Ela não é um surrealismo ou um realismo, como chama aquela superrealismo. Ela não é um superrealismo, ela é um naturalismo. Ela não quer ser real, mas ela quer se aproximar do real. A animação estilizada é aquela que ela ainda tem um trabalho, toda uma elaboração de trabalho de animação, mas ela não pretende ser natural. Ela quer usar a própria estética para propor a experiência animada. Já a animação limitada é aquela que você faz o mínimo mesmo. Geralmente aquela, as pessoas costumam dizer, só mexe a boquinha. A pessoa fica parada lá, só um pouquinho. Tá? Que atinge o auge com os japoneses mostrando a nuca enquanto o cara fala. Né? Tem aquelas também só da silhueta, né? E só aquele pentinho no cabelo, assim, o personagem fala de costas, né? Tem essas coisas, né? Mas isso foi pelos filmes da Marvel, né? Nos anos 60, Capitão América, ela fazia um discurso assim inteiro. Né? O que é bom lembrar que a estilização tem a ver com a animação, não com o desenho. A gente pode olhar aqui e se confundir um pouco, falar, não, ele está falando do quê? Esse cachorro parece mais com um cachorro real, já o homem aqui está bem simplificado para limitar. Existe alguma relação entre o grafismo e a animação. Mas você também pode pegar um personagem desenhado anatomicamente, super complexo, mas que a animação é limitada. Mexe pouco. Tá? Então, não necessariamente tem a ver com o design. Em geral, a animação naturalista e a animação estilizada, você vai ver em produções que têm mais orçamento, principalmente para cinema. E a animação estilizada e ilimitada, você vai ver mais para televisão. Então, não é uma regra, mas você vai perceber isso. Por quê? Porque a animação limitada é mais barata de fazer, a animação naturalista é mais cara de fazer. Estilizada, dependendo do tipo de estilização, algumas são bem sofisticadas, porque às vezes o cara tem a sacada de chegar naquela estilização, que é uma nova maneira de entender um movimento, por mais simples que seja, ele pode fazer trabalhar semanas para chegar naquilo. Pode ser estilizado, não quer dizer que é rápido. O que existe hoje em dia é muito clichês, né? Repetição de fórmulas já usadas. E a Zaka andou reclamando disso outro dia, né? O problema da animação hoje em dia no mundo todo, principalmente no Japão, é que está cheio de fãs fazendo animação. Os caras querem fazer de novo aquilo que eles gostavam. Então não se cria nada novo. O senhor, ele diz assim, ele reclama que as pessoas não observam o mundo. Eles estão só observando outros filmes de animação e fazendo igual. Bom, vamos ver um exemplo de animação limitada na Nova. Pode ser? Bom, esse aqui vai ser o único filme que a gente vai passar em português, tá bom? Porque, o que acontece? Para vocês entenderem uma coisa. A animação para TV, principalmente naquela época, nos 50, 60, ainda é uma época que não tinha os recursos de computador. Então, não era só o trabalho de você desenhar. Você tinha o trabalho também de pintar aquilo em acetato, folhas de acetato. Mais ainda, você tinha que filmar, você tinha que levar isso embaixo de uma câmera. Então o trabalho de filmagem é um trabalho demorado. Então tinha muitos motivos para você ter que simplificar o trabalho. Tá? O resultado é que, na verdade, as animações de televisão, para isso, elas pareciam mais programas de rádio do que umas imagens. Se você tirar a imagem, ficar só ouvindo o som, você entende o filme igual. Ele é mais resolvido no som do que realmente na imagem. Tá? Então, por isso que eu vou deixar em português para vocês fazerem essa experiência, se vocês puderem. Vocês perceberam que o estilo lembra um pouco o filme do Tex Avery, do David Brooke, porque o Ed Benedict é o mesmo design. A gente vai ver agora um exemplo de animação estilizada. Vamos pegar um filme do Chuck Jones. Eu quero saber esse conceito que é naturalismo, limitação e estilização. Um exemplo de naturalismo, vocês viram que é o da BBC. Pode ser um exemplo de animação limitada.
vamos ver um exemplo de animação estilizada. E ao mesmo tempo também um curta-metragem da Warner que lembra muito os filmes da UPA. Não só em termos de estilo gráfico, mas a maneira de contar a história, em termos de temática. Isso é uma referência ao cinema general, McCarthy, cinema americano, voltaria, essa piada não faz sentido. Como chama essa animação? Como chama essa animação? Você quer saber o nome do filme? From A to Z, de A a Z. Esse personagem ainda voltou ao esses sonhos dele, voltou, acho que mais um ou dois metragens. Esse foi o primeiro. As pessoas dizem que é um filme nietzschiano, por causa do Walter Mitty. Recentemente lançaram mais um filme desse personagem, né? Não chega a ser uma refilmagem, porque é um filme inspirado nos outros filmes desse personagem Walter Mitty. É o sujeito que sonha, imagina dentro do mundo. Então, uma longa-metragem agora. Produzida, até, com esse termo de Walter Mitty. Então, o Ralph entra nessa linha de filmes nietzschianos. Uma coisa interessante dessa época, né, esse final da época áurea do cinema, surgimento da televisão e tal, é que os artistas eram todos artistas veteranos, super tarimbados, experimentados, tinham feito um monte de coisa, então eles estavam indo para outras possibilidades de produção. Então você vai ver essas séries da Hanna-Barbera, você olha os nomes dos caras que fizeram as coisas, altas figuras, né, que tinham animado os filmes e tal. Uma época muito interessante. Os comerciais também de televisão, né, uma vez que surge a televisão, além das séries de TV, surge também o mercado de animações para TV, de filmes publicitários, um mercado que não existia. E a inspiração, a referência para os filmes publicitários de animação passa a ser a UPA, porque era aquilo que era considerado moderno, e a publicidade sempre quer estar do lado daquilo que é moderno, porque era aquilo que funcionava bem também na televisão para pequena, por causa daquilo que eu expliquei para vocês. Então você vai ver grandes nomes da animação envolvidos com os primeiros comerciais. E muitos deles da UPA, os próprios caras da UPA, os diretores da UPA, os animadores da UPA, faziam esses filmes. Que às vezes, em alguns casos, são filmes até melhores do que muita coisa que se faz hoje em dia. E foi uma referência até, enquanto existiu, né? A gente acabou, né? Acho que até meados dos anos 80, 90, a Inglaterra ainda estava produzindo coisas muito interessantes, estava produzindo animação animada para TV, assim, para animações, não tem mais. Tentativas de imitar alguma coisa do cinema, meio mal feito. Mas nessa época havia uma estética específica, por exemplo, publicitária. Você vê, são filmes. Eu peguei aqui uma série de filmes que foram premiados em 1957. Esse aí, inclusive, a gente vai assistir. Ó. Tem estilo da UPA, foi produzido pelo John Loder, que era um daqueles três da UPA que eu mostrei para vocês. Esse aqui é um outro filme da Ford, produzido pelo Bill Melendez, que é um animador da Disney, que foi para a UPA. O Bill Melendez é o cara que vai fazer os primeiros longas-metragens do filme do Snoopy, do Charlie Brown. É o cara que cria a adaptação do universo do Peanuts para a mídia de animação. Aqui o diretor de arte foi o Maurice Sendak, que era um cara de ilustração bem importante, e que tinha a ver com esse desejo de enxergar a animação como possibilidade de referência estética. Né? Você vê um filme de recorte, um papel recortado. Esse aqui foi produzido pela própria UPA. Esse aqui, quem animou foi o Watch Barrett, aquele cara que eu falei para vocês, que animou aquele Filho do Mineiro, que a gente assistiu, que é um cara da Disney também. Cara que dirigiu também pelo Watch Barrett, produzido pelo John Loder. Eu coloquei na telinha para vocês verem. Isso aqui era uma tela de televisão na época. Tá? As coisas tinham que ser de acordo com essa possibilidade. 4x3, preto e branco.
outro comercial produzido pela UPA também, outro comercial produzido pela UPA. Acho que esses foram os 10 ou 12 filmes de animação comercial mais premiados em 57. 2/3 deles, ou 3/4 era de gente da UPA, se não era da própria UPA, eram de artistas da UPA. Vamos assistir 2 filminhos. Infelizmente a qualidade é ruim, eu peguei na internet. O slot, né? Esse tigre, o Tony da Kellogg's, ele foi criado pelo próprio Art Ballas, inclusive. E ele ainda era mais geometrizado. Isso já é uma versão dos anos 60, já está um pouco arredondado. Né? Hoje em dia ele não tem mais os dentes, eu brinco que é porque ele comeu muito sucrilho, infelizmente. Mas é porque os pólices da vida, né? Não pode ter um animal, não pode ter garra, não pode ter violência. Alguém tem a ideia brilhante de que se tirar os dentes dele, vai ficar mais adequado para a criança. Né? Acho que ele ficou banguela, né? Se olhar o tigre daquela de família, tigre doente porque não tem dente. Mas também essa coisa de cereais, né? Acho que só um comentário aqui, mas é óbvio que até para isso, a questão de tecnologia, até para publicidade, aquele vetor que eu falei para vocês, que é a tecnologia e o orçamento, ou verba, ou capital envolvido na produção, influencia. Por que se fazia publicidade de cereal, não se fazia de outras coisas, entendeu? A publicidade de TV, ela surge na década de 50, porque tem TV, tem que ter a tecnologia, então não podia ter filme para TV se não tivesse TV, óbvio, essa tecnologia, faz todo sentido. Mas que tipo de produto que vai ser levado para a TV? Tinha que ser coisas que podiam ser distribuídas em larga escala e estocadas em larga escala. Você não vai fazer propaganda de produto perecível que só pode ser distribuído num pequeno lugar, não faz sentido. Você tem que fazer uma coisa que vai atingir uma rede de comunicação, você vai pegar o país inteiro, e que pode ser distribuído para o país inteiro, e que pode ser estocado e distribuído para o país inteiro. Você vai ver que a publicidade vai pegar produtos que obedecem essas características, né? Cigarro, bebida alcoólica, automóvel, utensílios domésticos, que mais? Produtos de tocador, né? Que é pasta de dente, sabonete, coisas que se usa no banheiro, produtos de limpeza, e no caso de criança, cereal, que era uma coisa que você podia estocar. Refrigerante, que você pode estocar e distribuir em larga escala também. Faz sentido fazer uma ação de publicidade. Além do que, nos Estados Unidos, eles tinham, durante muitos anos, no final do tempo, a coisa do sábado de manhã ser o horário de desenho animado, e é o horário sempre patrocinado pelos cereais. Tem muito desenho animado com cereais. E, naturalmente, também os mascotes que eram criados de animação para ser colocado na caixa para vender o produto. O diferencial era muitas vezes mais o mascote que estava na caixa do que estava dentro da caixa, que era basicamente bom. As experiências com animação são típicas de UPA. A temática também típica de UPA. Um outro cara que tem também por vias de sequência da influência da UPA que existe é o Bakshi. Bakshi, na verdade, é o cara que vai adaptar, ficar conhecido porque ele adaptou os desenhos do Robert Crumb para longa-metragem. Fritz the Cat foi o primeiro longa-metragem do Crumb. O Bakshi tem uma história particular, a gente estudou no NUPA durante muitas semanas o trabalho dele. Esse é o trabalho mais polêmico dele, Cusco, de 1975. Um trabalho que dá para a gente ficar uma hora inteira falando. Ele fez crítica social pesada a todo tipo de grupo americano e acabou arranjando inimigos de todos os lados. Esse foi o terceiro longa-metragem dele. Ele tinha ficado bem do ponto de vista da produção com o Fritz the Cat. Ele abriu o mercado para filmes adultos, ganhou um dinheiro, o dinheiro não foi para o bolso dele. Aí ele fez Heavy Traffic, que no ano que foi lançado, junto com outro filme do Martin Scorsese, foi considerado pela crítica americana um dos 2 melhores filmes lançados naquele ano. Então foi uma coisa
surpreendente, na década de 70, um longa-metragem de animação, está na lista, não só dos 10, mas dos 2 melhores filmes, os filmes mais importantes do ano. Então o Bakshi estava com tudo. Aí quando ele fez Kurski, ele resolveu partir de uma crítica feroz ao sistema americano, à política americana, aos grupos, às ideologias, criticou todo mundo, usando inimigo de todos os lados, e aí é outra história. Mas Kurski virou essa obra emblemática dele. O Bakshi tem uma influência da UPA pela vista também do Gene Diet. Ele foi discípulo, de certa forma, do Gene Diet, que era um cara da UPA, foi com quem ele começou a trabalhar em séries de TV. Então, a questão da crítica social, do grafismo avant-garde, isso são influências da UPA. Um detalhe também, o trabalho do Bakshi, que é a influência da UPA, a gente vai ver no filme do John Hurley. Tinha uma tendência na animação clássica e tradicional, os cartoons e tal, de fazer voz de desenho animado. As vozes dos personagens têm uma característica específica para fins de animação. Se acreditava que a voz de um personagem de animação tinha um tipo de entonação exagerada, né, que só servia aquele tipo de voz. O John Hurley, que é um cara da UPA, que a gente vai ver logo mais um trecho de uma curta-metragem dele, já depois que a UPA acabou e ele continuou produzindo a obra, o Hurley começou a pesquisar a ideia de você usar vozes absolutamente naturais, vozes normais das pessoas para fazer personagens de animação. Personagens de criança em animação geralmente são atores, até hoje, né? Atores que fazem voz de criança. O Hurley experimentou gravar vozes de crianças reais e o Bakshi adotou esse critério, né? Gravar vozes, inclusive diálogos. O Fritz the Cat, no Heavy Traffic, gravou diálogos na rua, usou vozes, pessoas conversando em bar, comentários, pessoas falando sobre política, aquelas visões saem em mesa de bar, né, aquelas tentativas de explicar tudo, não explicam nada. Então ele usou essas vozes dentro dos filmes dele, e isso é uma típica influência do John Hurley. Um cara que a gente pode dizer que influenciado por ele foi o Terry Gilliam, do fato de um americano que foi para a Inglaterra e se juntou a um grupo de comediantes ingleses. Hoje em dia ele é um diretor de cinema, filmes bem interessantes, surrealistas, tem uma influência da animação, claro. Ele também buscou a sua maneira, a simplificação, as sacadas visuais que eram influência da outra. Ok. Agora, eu queria ver um pedaço do mundo agora. O filme é muito bom, mas a qualidade não conseguiu. Eu não consegui pegar uma cópia na internet. Né? As vozes das crianças são dos próprios filhos do John Hurley. Tinha 4 ou 6 anos. Ele gravou as crianças brincando. A mulher do John Hurley, que virou sócia dele nessas produções, trabalhou com ele no filme também. Percebeu que as crianças imaginavam as histórias louquíssimas que estavam brincando sozinhas. Eles gravaram isso e transformaram no filme. Foi esse que deu a relação. Essa ideia da gravação ser uma referência, uma gravação natural, ser uma referência, uma recriação estética, né? Que falei para vocês, o Ralph Bakshi usou isso, o Fritz the Cat usou isso no Heavy Traffic. Como se fosse uma referência para vários pesquisadores de animação. Isso, mas eu ia falar deles mesmo. Como é que chama o estúdio muito forte? A Aardman, que é o estúdio que é mais conhecido pelo longa-metragem Fuga das Galinhas, mas a Aardman, décadas antes do Fuga das Galinhas, ela fazia curtas-metragens premiados na Inglaterra, fez vários filmes assim. Os primeiros filmes da Aardman eram gravações de depoimentos, de conversas, por exemplo, em balcão de atendimento social na Inglaterra. Eles iam lá num lugar onde pessoas com dificuldades financeiras, saúde, mentais, iam fazer algum tipo de reivindicação, pedir algum tipo de coisa, previdência social do lugar lá, atendimento social. Eles gravavam essas conversas, depois transformavam isso em filmes.
Isso foi a estética da Adman durante vários anos, assim, os filmes mais experimentais deles que marcaram. Faziam filmes de massinha, né? Técnicas de stop motion com massinha. Um filme desse que ganhou o Oscar da Adman em 89, que é o Creature Comforts, que depois virou série, mas não tem nada a ver. A série, depois do que eles tiraram depois do filme original, já virou outra coisa. Mas o filme original, Creature Comforts, são animais no zoológico reclamando das condições das jaulas, ou dizendo se eles gostam de viver ali ou não, se é bom ou não viver no zoológico. Na verdade, aqueles depoimentos eram pessoas que estavam sendo entrevistadas na cidade, perguntando se era bom ou não morar em Londres. E aí eles pegaram os diferentes depoimentos e adaptaram para diferentes animais. Tinha um brasileiro, inclusive, que estava reclamando do espaço, que as coisas eram pequenas, que... Carne. Os caras que fazem o Wallace e Gromit lá. Os primeiros filmes do Wallace e Gromit. João Carneiro também, né? Não, mas aí já é, entendeu? O Shawn, o próprio Wallace, já é uma produção, depois que a Adman começou a produzir mais comercialmente e tal, são filmes bons, não estou criticando. Estou dizendo de uma época mais experimental, que foi o que marcou o início do estúdio Adman. Uma outra observação também que esqueci de fazer é que aquilo que eu falei para vocês aqui de animação é naturalista, animação estilizada e animação limitada, vale para qualquer tipo de filme de animação, não só para desenho animado. Computação gráfica também pode ser assim, computação gráfica 3D, stop motion pode ser assim, cutout pode ser assim, qualquer técnica de animação, porque isso é um conceito para a questão do mover, do dar vida para em si, não tem a ver necessariamente com a técnica, o tipo de material que você está usando para trabalhar com animação. Então, se por acaso tiver aqui pessoas que estão trabalhando num projeto, pensando em um projeto no YouTube, considerem isso. Isso é uma coisa que você precisa saber. Que tipo de técnica de animação, independente da técnica plástica que você está usando, independente do design, que tipo de técnica de animação e por que você está adotando. E claro que você pode misturar as coisas. O Muppets seria o quê? Oi? Muppets. Muppets não é animação. Não é considerado animação? Não. Muppets, pelo menos tem aquela... Até fizeram uma série de animação com os personagens de Muppets, mas Muppets é marionete. Muppets são fantoches. Eles não estão animados quadro a quadro. A animação você considera aquilo. O movimento foi criado a partir do quadro parado, criada a ideia de movimento a partir dessa reprodução. Não você pegar um fantoche e filmar, não é considerado animação ou cinema de animação. Pode ser animação de festinha de criança e tal, mas é muito legal, adoro Muppets, muita série de Tem as partes lá que eles fazem os cenários, daí mas não é. É um fantoche feito em tempo real. Aquelas coisas foram filmadas em tempo real, não foram feitas quadro a quadro. Então, não foi a criação de um movimento a partir de imagens estáticas. O que define cinema de animação é isso. Tem lá uma linha tênue, é verdade, mas é outra coisa. E acho, principalmente as coisas antigas do Jim Henson, acho maravilhosas, uma referência. Então, com esse filme que vocês viram agora, esse curta-metragem, a gente já está nos anos 60, e então o curta-metragem de Hollywood, o prêmio da Academia de Hollywood, quando ele surgiu, não sei se final dos anos 20 ou começo dos anos 30, por ali, era um prêmio para aquele cinema feito em Hollywood, era para premiar eles mesmos ali, era uma festa deles, era um jantar que acontecia em Hollywood, e eles faziam aquilo para comemorar o próprio trabalho deles. Com o tempo, o Oscar foi evoluindo para ser um prêmio referência na indústria cinematográfica, e quando o Oscar de curta-metragem começa a premiar curtas-metragens mais experimentais, buscando coisas como essa que vocês viram agora, filmes que não são filmes comerciais, são propostas estéticas, né? Vai surgindo cada vez mais um peso para esse tipo de contribuição, esse tipo de... A gente volta nessa linha do tempo que eu tinha feito com vocês aqui,
Né? É isso aqui, a gente volta a ter isso aqui, o trabalho experimental e autoral saindo desse eixo. A Norma McLaren continuou fazendo o trabalho dele esses anos todos, continuou sendo experimentalista. Os experimentalistas não pararam de fazer experimentação durante o tempo da UPA. Mas a UPA ela criou um foco para a experimentação. Ela demonstrou que a experimentação, em algum momento, ela era importante para a própria indústria. Ela era um espaço para a renovação da própria indústria. Então, passou a se olhar os filmes experimentais com mais atenção. Começou a se perceber que as novas ideias para a própria parte comercial e industrial do cinema, do grande público, ela nascia em algum momento em filmes experimentais. Tá? Então tem esse papel também. A gente vai ver um filme bastante emblemático agora, um filme da Croácia. Na época era da Iugoslávia, hoje em dia é da Croácia. Não existe mais aquela Iugoslávia. Um filme que ganhou o Oscar, era o primeiro Oscar estrangeiro. É muito significativo, porque a Iugoslávia nessa época era comunista. Foi o primeiro Oscar de curta-metragem de animação estrangeiro que Hollywood deu para um filme da Iugoslávia. Mas é um filme muito interessante. E um filme totalmente influenciado pela UPA, já indo para a UPA melhor que UPA. Já era uma coisa além do que os próprios caras da UPA tinham chegado. De certa forma, o filme mais UPA de todos foi o filme Iugoslávia. Mas a escola de Zagreb, ela acabou virando uma grande referência para a animação de pesquisa, virou um patrimônio da Iugoslávia. Não sei se vocês conhecem um pouco da história da Iugoslávia, mas a Iugoslávia ela sempre ficou no meio das coisas, né? Sempre ficou entre os mundos, né? E na época da Guerra Fria ela era um país socialista que fazia parte do bloco soviético, mas ao mesmo tempo tinha um incentivo à cultura e à liberdade de expressão que não existia nos outros países, né? A União Soviética, ela quando existiu, né, ela cometeu um erro típico. Os soviéticos poderiam ter tido talvez a indústria de animação ou ter sido muito mais participativos na história da criação da animação do que de fato foram. Na verdade tiveram um papel bastante pequeno, porque a União Soviética tinha, né, ou a Rússia pelo menos, tinha uma tradição musical e literária sofisticadíssima no final do século XIX, começo do século XX. São uma grande referência para a literatura, para a música, uma tradição de fazer trabalhos elaborados, né? Eu mostrei para vocês aquele filme feito com insetos, né? Era uma coisa única em stop motion. O cara estava fazendo uma pesquisa muito interessante. Poderia ter ido numa direção muito interessante. O que acontece é que com a Revolução e com o Stalin lá, eles acham que eles tinham que conduzir o processo, né? Obviamente não havia liberdade de expressão e o Estado decidiu o que ia ser produzido. Por incrível que pareça, eles achavam que o que os soviéticos tinham que fazer e tinham que assistir eram filmes que nem os filmes da Disney. A referência era copiar a Disney. Não foi dada a liberdade para os artistas trabalharem à vontade e eles tinham que seguir ou tentar fazer Disney, só que com um discurso sempre controlado, né? Um discurso que fizesse propaganda do próprio governo e dos ideais da Revolução Socialista. Então, os filmes nunca fizeram sucesso, nunca tiveram filmes considerados chatos pelo público, e perdeu-se uma oportunidade de se fazer alguma coisa ali. Só que quando a Iugoslávia começa a fazer filmes extremamente interessantes, né, e esses filmes viram uma referência, isso repercute na União Soviética. Isso é uma condição da liberdade para os artistas fazerem coisas interessantes. Então vocês vão ver que todo o movimento de filmes interessantes feitos na Rússia são a partir da importância da Escola de Zagreb. A Escola de Zagreb acaba influenciando todo o bloco socialista, todo o leste europeu e tudo mais.
E era também uma influência importante no Ocidente. Passou a ser uma influência importante no Ocidente. Durante alguns anos, os dois principais festivais de animação autoral, experimental, eram bienais. Um ano era o Festival de Zagreb na Iugoslávia e no outro ano era o Festival de Annecy na França, que existe até hoje, o Festival de Annecy, só que o Festival de Annecy já virou uma outra coisa. Hoje em dia já é um festival que mantém ainda o seu papel cultural, artístico, mas também virou uma grande feira de negócios e tal. E o Festival de Zagreb acabou junto com a Iugoslávia na trágica guerra aí da Sérvia e da Croácia. Eu estive na escola de Zagreb, eu estive na Iugoslávia em 1985 representando o Brasil. A gente fez aqui no Brasil um filme coletivo. Eu sou velho, boa hora de acender a luz aí. E a gente fez um filme coletivo com os animadores brasileiros que existiam na época, em 84, 85. Um filme que foi selecionado para o Festival de Zagreb e eu fui representar o filme no Brasil. Bem interessante, foi uma experiência única, né? Nem imaginava que aquilo ia deixar de existir. A escola já estava bastante deteriorada, o festival ainda era muito legal, era um ponto de encontro dos artistas de animação do mundo todo e tal. Conheci o Osamu Tezuka nessa. Contei, né? Ficou uma imagem assim, muito poética na minha cabeça. Assim. A gente pegou os diretores que estavam com filmes no festival, né? Teve um momento deles, lá fizeram um piquenique. A gente pegou um trenzinho, uma Maria Fumaça, assim, que seguia num campo no Yugoslávia, que não tinha nada. Só aquele campo com flores, assim, tinha um castelinho, no final de uma montanha lá. O trem parou e as pessoas andavam a pé, faziam uma fileira, assim, pelo... Esse foi o tipo do Hayao Miyazaki, sabe? Eles desanimaram, assim, aqueles gramados, era verão, né, no Yugoslávia. E o Tezuka estava uns 2 passos de mim com aquela boina lá, super simpático, conversando com todo mundo. Tinha outros caras também, os irmãos Pei, lembra dos Brothers Pei? Que faziam aquela... Pegaram o trabalho do Jamaica, do stop motion, faziam umas coisas mais malucas, né? Com 2 gêmeos gigantes ingleses. Foi uma referência de stop motion. Nessa época, nos anos... Até início da década de 90, final dos anos 80, a animação ainda era uma coisa bastante artesanal, né? À medida que foi entrando digital e foram entrando softwares, a coisa foi ficando mais industrializada. Antes era sempre um trabalho só de artistas, né? Hoje em dia, com a produção em massa, tem artistas ainda, mas existem muitos técnicos, né? Existem pessoas que têm um papel mais braçal. Tem muita gente na animação que tem um trabalho mais braçal. Então, um outro momento, que é um momento que a gente vai conversar mais agora na próxima aula, que é o momento final, que é a influência da UPA hoje e o que está sendo feito hoje em dia. E a gente ainda tem alguns minutos. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Hoje deu certo. Entendi. Ensaiado. Planejei direito. Eu tinha uma curiosidade, assim, eu não sabia, eu achava que a escola de Zagreb era considerada assim o estilo, aquela coisa, mas então existia verdadeiramente uma escola. Então. Existia. Na verdade era a Zagreb Film, era uma produtora, Ok. Mas era uma produtora que era escola também. Que era um lugar era um lugar mantido pelo Estado, né, governamental, que os artistas eram jovens, eram instruídos, aprendiam a fazer animação, uma espécie de National Film Board yugoslavo. Então era a escola, e era a Zagreb Film, as pessoas chamam de Zagreb Film, era uma produtora, que tem esse símbolo do cavalinho e tal. E na verdade, esse filme, que é um marco da escola de Zagreb, ele lembra muito o UPA, mas a escola de Zagreb partiu para todo tipo de pesquisa, né? A ideia da escola de Zagreb, assim como também no National Film Board, foi priorizar a pesquisa, fazer uma coisa diferente da outra. A UPA, primordialmente, falei para vocês, o desejo do Bob Kane, do John Hubley, era que todos os curtas-metragens fossem um diferente do outro, que eles não se repetissem. Mas havia uma pressão comercial de que eles criassem personagem, de que eles voltassem a reutilizar um personagem que tivesse feito sucesso. Então a UPA ficou ali. A UPA representa esse estado de tensão
entre a experimentação, a pesquisa e o comercial. Então foi um momento que essas duas coisas tiveram ali um ponto de equilíbrio, pequeno, durou pouco tempo. Mas, e aí, agora, produtoras ou escolas, como a Escola de Zagreb, o National Film Board, são experimentais. Os caras querem que um filme seja diferente do outro, que em todos os sentidos, em termos de roteiro, de técnica, de acabamento. E até o estímulo a diferentes diretores, né? Não fica aquela coisa de você só botar um cara que acaba determinando quase que um estímulo. Isso acabou virando a política, no caso do National Film Board, porque também todo mundo quer uma bolsa do National Film Board para fazer um filme, né? E aí não dá para atender todos, né? Então, por isso que o Norman McLaren tem um trabalho único, porque é o único caso, talvez não vai ter nunca mais nenhum desses, de um cara que passou a vida inteira sendo bancado para fazer pesquisa. Mas o McLaren, ele foi chamado para o National Film Board no momento que aquilo não era nada, virou a referência, depois é que vieram os outros, né? Então ele virou um patrimônio do board. Mas os outros caras não tiveram essa... O Ryan Larkin quase foi o sucessor do McLaren, se ele não tivesse pirado na batatinha. E o Larkin foi se vocês não conhecem o trabalho do Larkin, eu sugiro que conheçam. Quando eu comecei a animação, era, nossa, meu sonho é ser Ryan Larkin. A gente via aquilo e era o que a gente queria fazer, era o que eu tinha mais interessante, era movimento puro, o roteiro não havia necessidade de roteiro. Isso é uma coisa que eu estava falando com você, né? Algumas pessoas... Semana que vem, novamente, eu vou estar aqui 6 horas da tarde, das 6 às 6h45. Quem quiser discutir algum projeto pessoal que tenha para o Incube, ou tenha alguma dúvida, ou queira conversar com o Gil sobre o Incube, eu vou estar aqui para atender esse tipo de coisa. Hoje eu já tive também. E a gente dá para fazer se tiver abrir a cortina, tem que estar aqui esperando. E as pessoas estão lá fora esperando abrir, e a gente está aqui dentro esperando. Ou a porta quando chegar. Mas eu discuti isso, é uma questão importante, assim. A gente, quando pensa num filme de animação, a gente pensa basicamente, primeiramente, em duas coisas: o roteiro e o aspecto visual, o aspecto plástico do filme. Tá? São dois elementos que você vai trabalhar. De onde você vai tirar o teu roteiro, como você vai elaborar ele, e como você vai pensar plasticamente. Essas duas coisas, elas podem ser pensadas inicialmente, separadamente. Em algum momento você vai ter que convergir e uma vai influenciar a outra. Tá? Mas o roteiro pode não existir. Você pode fazer um filme sem roteiro. Existe uma tendência de quem assiste um filme de querer saber o que está acontecendo e de achar que tem uma história, que vai acontecer algo. Mas você pode frustrar essa experiência. Você pode. Num filme experimental, quero que o de certa forma, né? Mas essa é a ideia, de que você não necessariamente precisa contar algo, desculpa. Não, só tentar fazer um vínculo que, se tiver totalmente fora, você me fala, tá? Não, fala. A exposição aqui que inaugurou ontem, a Indireto, ela tem uma série de vídeos também, que é justamente isso, é a ausência de roteiro. É o vídeo pelo vídeo, celebrando outro acontecimento, e a gente percebe que muitas das pessoas que passam pela exposição se frustram, porque elas encontram ali um significado claro, específico, que o roteiro propriamente traria. Se estiver muito fora do que eu falei... Não, é isso mesmo, é o conceito da videoinstalação. Você vai contemplar, você não vai querer saber o que tinha antes e o que tinha depois, entendeu? O que foi que desenrolou, de onde deu, no que deu, qual é a moral da história, não precisa nada disso. Você vai ter simplesmente contemplar algo, estar num estado contemplativo. A animação pode ser isso. É muito raro os filmes de animação serem assim. Ryan Larkin é um cara que... O próprio McLaren, na verdade, né? Os filmes abstratos, o abstracionismo, os filmes do Oscar Fischer eram isso, né? Eram referências também na dança, em que você, quando vai ver uma peça de dança, você não precisa ver a história, você está vendo o desenvolvimento coreográfico, o movimento, como aquilo te inspira. Então, essa é uma possibilidade para a animação. Tá? Pouco explorada, as pessoas estão domesticadas a procurar saber qual é a história, o que está acontecendo, e obviamente que tem um imperativo comercial. Como a maioria das pessoas vai ficar irritada com a possibilidade de ver um filme assim, então não são feitos filmes comerciais. Né? No dia que as pessoas estiverem disponíveis, né, um monte de gente vai disponível para ver filmes assim, certamente existirão muitos filmes assim, até longas metragens. Né? Eu vi mais de um filme já, assim, mas são poucos.
aquele Migração de Pássaros, filmes de natureza geralmente tem essa característica. São filmes... Você vê lá o Migração o cara de... comendo hambúrguer lá. Ah, não, isso eu não fui ver, não me interessei, mas teve um filme, um longa-metragem que era só pássaros migrando, o filme inteiro, não tinha uma história. Você acompanhava durante 1h20, 1h30, pássaros migrando pelo continente americano. E, bom, mais alguma observação, perguntas, questões? Acho que é isso, gente. Você tinha mais alguma coisa que você queria perguntar? Não, a respeito da próxima aula, a respeito mais dos satélites, bebe na fonte da UPA. Influências da UPA que continuam aparecendo nos dias de hoje. Tá? Como eu falei para vocês, a UPA é uma referência para a gente ver outras coisas aqui. Né? Não dá para, de jeito nenhum, em 3 aulas, esgotar 100 anos de animação, de jeito nenhum. Mas é uma maneira da gente poder pegar várias coisas e repensar. E principalmente, assim, entender, que eu acho que é o que falta muitas vezes para as pessoas, entender que a animação depende de tecnologia, depende de verba. Você fala assim, não, meu filme não custa nada, eu vou fazer em casa, na hora livre. Na hora livre você... Como é que é? O que mantém a sua hora livre? Já é uma verba que você está gastando ali. Entendeu? Até para você ter uma hora livre. Se você tem, inclusive, um capital, se você tem família que te sustenta, então você tem lá uma verba disponível para a sua família que te banca. Né? Nem todo mundo tem. Então, essa equação está sempre presente no filme de animação. Demora, tem um tempo. E a tecnologia disponível. Né? E o que você quer? Se você quer fazer um filme só para você, tudo bem. Se você pretende fazer e se comunicar com alguém, você precisa considerar isso também. Ok?